Aleluia, louvado seja o Senhor, grande é o nosso Deus. E agora, sem mais delongas, eu gostaria de chamar aqui o pastor Fernando Angelim, ele que é pastor da Igreja Batista de Belém, acho que é isso mesmo, né, pastor? Isso, Igreja Batista Reformada de Belém, é também autor de diversos livros, né, principalmente aí militando na área das Confissões de Fé Batista, de 1689, e Teologia Batista Reformada. É também autor no blog, né, Coalizão pelo Evangelho, e tem nos servido aqui em diversos momentos, né, tanto com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, né? Então, vamos orar por esse servo que trará a mensagem, e novamente eu faço o apelo a você, né? Estejamos conectados à palavra do Senhor. Oramos aqui pela supremacia da palavra. Então, vamos ouvir a palavra. Amém? Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu trouxe o seu servo aqui, Pai. E agora, Pai, que as palavras da sua boca e o meditar do seu coração agrade a Ti, Jesus. Em nome de Jesus te pedimos hoje e sempre. Amém. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É uma grande honra estar com vocês mais uma vez aqui, o culto de sábado aqui no Atitude. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é um chamado à santificação. E eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 1 ao 8. Um chamado à santificação. 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 8. Os irmãos encontraram? Vamos ler? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, e não com o desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, em sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar, ela é alimento para a nossa alma, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra fale poderosamente, Senhor, aos nossos corações. Eu reconheço a minha total fraqueza, debilidade, necessidade de Ti, Senhor. Mas usa-me como instrumento, Senhor, para falar a Tua igreja que aqui se reúne, as pessoas que nos assistem em casa, na internet. E tudo isso seja para louvor e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, para nós conhecermos um pouco sobre o contexto no qual estas palavras foram ditas, eu trouxe aqui algumas informações sobre essa carta, essa primeira carta aos Tessalonicenses. Como vocês já devem saber, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente ali no ano 49 ao ano 51 depois de Cristo.
Isso aconteceu durante os 18 meses em que Paulo estava em Corinto, na sua segunda viagem missionária. Isso nós vemos ali no livro de Atos, no capítulo 18, do verso 1 ao 18. Nós sabemos também que Tessalônica era uma província romana da Macedônia. E no livro de Atos nós notamos como começou ali essa igreja. Nós vimos que Paulo, Timóteo e Silas pregaram na sinagoga de Tessalônica por 3 semanas. E um número grande de judeus e gentios piedosos creu na mensagem do Evangelho, se converteu a Cristo. Em seguida, Paulo passou algumas semanas ministrando aos gentios, aos pagãos daquela terra. Entretanto, alguns agitadores, instigados pelos adversários judeus, levaram Jason, o homem que hospedou Paulo em sua casa, diante das autoridades, com alguns outros cristãos também. Eles acusaram os cristãos de rebelião contra César, contra o Império Romano. Isso obrigou os missionários a irem embora de Tessalônica de maneira prematura. Então, meus irmãos, preocupado com a situação dos novos convertidos que ficaram em Tessalônica, Paulo enviou Timóteo de volta àquela cidade. E Timóteo, então, quando encontrou Paulo em Corinto, falou para ele, atualizou Paulo a respeito de como é que estava ali a igreja em Tessalônica. Então, Paulo envia essa carta para tratar de diversos assuntos. E um deles é o que nós vamos trabalhar hoje. Dentre os vários assuntos que Paulo tinha para tratar com eles, o apóstolo também lembrou da importância de tratar sobre a pureza sexual. Meus irmãos, pode ser que Paulo tenha sido informado de algum caso específico, na congregação, nós não sabemos. Ou ele estava preocupado por conta da liberalidade sexual dos pagãos. Vamos observar qual era o contexto naquela época, dessa questão da sexualidade. Os homens gregos, meu irmão, só um segundo. Os homens gregos solteiros, eles costumavam ter relações com prostitutas. Não só isso, também tinham relações com escravas. Não só isso, eles também tinham relações com outros homens. Isso era muito comum naquela cultura, uma imoralidade sexual. Meus irmãos, a religião e a cultura gregas, que não eram cristãs, não ofereciam nenhum desestímulo a esse tipo de prática. Então, naturalmente, por conhecer aquele contexto, Paulo se preocupa com as ovelhas de Cristo que ficaram ali. Ele chama atenção a respeito da santificação, da pureza sexual. E agora, fazendo uma relação com os nossos dias, meus irmãos, apesar da distância temporal, apesar da distância cultural, a preocupação do apóstolo Paulo e as suas exortações são extremamente atuais. São importantes para o nosso contexto aqui no Brasil, aqui em Belém, nesse século. Meus irmãos, observe o contexto que nós estamos inseridos. Será que é tão diferente assim? Ou talvez é até mesmo pior em certas situações? A nossa cultura está imersa na imoralidade sexual. Meus irmãos, grande parte das músicas populares que tocam nas rádios falam sobre imoralidade sexual, traição, até mesmo temas que não convém nem nós falarmos aqui. Meus irmãos, as propagandas que passam no YouTube ou nos filmes, ou nos filmes não, na televisão, elas diversas vezes fazem uso da sensualidade, até mesmo utilizam muitas vezes imagens explícitas que facilmente podem levar alguém à cobiça e ao pecado. Meus irmãos, as séries que nós assistimos, os desenhos, muitas vezes estão recheados desse tipo de coisa. Meus irmãos, a maneira de se relacionar
o cortejo, o namoro, apresentado nas novelas, nos filmes, desconsidera de maneira geral os princípios bíblicos e a aliança do casamento. São relacionamentos efêmeros e muitas vezes carnais simplesmente. É o que é apresentado para nós como modelo. E muitas vezes é o modelo que a gente tem de relacionar-se. A sensualidade, até mesmo nas vestimentas, é estimulada pela moda. Há um número cada vez maior de pessoas que têm se tornado escravos da pornografia. E cada vez mais cedo. Infelizmente, essa é uma realidade dos nossos tempos. Meus irmãos, hoje se fala de ideologia de gênero. Hoje, inclusive, há um estímulo de experimentar algo diferente. Quem tem ouvidos para ouvir, né? Ouça, entenda o que estão querendo fazer conosco. Influenciadores digitais estimulam as outras pessoas a relacionamentos imorais. Vocês acham que isso que eu estou falando é um absurdo? Ou é exatamente o que nós observamos à nossa volta? Nas músicas, na cultura, nos relacionamentos, naquilo que nos é incentivado a fazer e a se comportar. Meus irmãos, as palavras de Paulo, elas são mais atuais do que nós percebemos. E seria muita ingenuidade pensar que todas essas coisas afetam somente os não cristãos. Elas não afetam o povo que está na igreja, né? Todos nós, meus irmãos, nós cristãos, nós somos pressionados. Nós somos tentados a nos conformar com o mundo. Entretanto, meus irmãos, nós precisamos guerrear contra o pecado, assumir uma posição firme, seguindo as instruções que o nosso Senhor nos dá na sua palavra. A nossa batalha, meus irmãos, ela é uma batalha contínua. Ela é dia após dia. Não existe uma bala de prata que a gente vai colocar num revólver e atirar e pronto, acabaram as tentações. Não é assim. A nossa luta contra o pecado, ela é uma guerra. Ela é contínua, ela é diária, é contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Nós ainda não chegamos naquele estado em que seremos livres da presença do pecado. Isso é só na glorificação. Enquanto estamos nessa jornada, é luta, é guerra, é renunciar o pecado, é lutar contra a tentação, é utilizar os meios de graça que o Senhor nos deu, é caminhar firme, é o caminho estreito, é a porta estreita. Nós vamos seguindo firmes, guerreando, lutando. Nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos ceder, nós não podemos achar que nós estamos aqui num parque de diversões. A vida cristã é batalha, é guerra contra o pecado. É essa postura que eu e vocês devemos assumir. Nós não podemos baixar a guarda. Todos nós, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Então, meus irmãos, vamos entrar no nosso texto e começar a ver aqui as orientações, do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, versículo 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebeste quanto à maneira porque devais viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Esse é o nosso primeiro ponto. Devemos buscar progredir cada vez mais em santificação. Devemos progredir cada vez mais. Paulo, meus irmãos, estava falando com cristãos, com pessoas que haviam crido em Cristo, aqueles que foram salvos da condenação do pecado, que haviam recebido as primeiras orientações sobre como deveriam viver e agradar a Deus.
conforme as instruções do nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, Paulo estimula a continuar progredindo cada vez mais. Todos aqueles a quem Deus justificou, ele começa um processo de santificação, que dura a vida toda. O que é a santificação? É a salvação do poder do pecado. A santificação é um processo no qual nós somos moldados conforme o caráter de Cristo. Nós participamos desse processo fazendo uso dos meios de graça que o Senhor nos proporcionou. Quais são esses meios de graça? A oração, a meditação na palavra, a comunhão na igreja, participar dos cultos. Essas coisas nos fortalecem na caminhada, no processo de santificação. Aquele que se converteu não pode pensar assim, que pronto, agora eu já me batizei, acabou, game over, fim do jogo, já zerei o jogo, acabou. Não, isso é só o começo. A pessoa não pode pensar que o jogo acabou, que ela já resolveu o problema. Não, o cristão, a marca do cristão é que ele vai continuar progredindo em santificação. E o que é santidade? Eu trouxe uma definição de santidade que eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque para mim é uma das melhores. Preste atenção. O que é santidade, pastor? A santidade é o hábito de ter a mesma mente de Deus. À medida que tomamos conhecimento de sua vontade, descrita nas Escrituras, é o hábito de concordar com os juízos de Deus, abominando aquilo que Ele abomina, amando aquilo que Ele ama e medindo tudo quanto há neste mundo pelo padrão de sua palavra. A pessoa mais santa é aquela que em tudo concorda com Deus. J.C. Ryle é uma definição de santidade. Nós vamos buscando conhecer a mente de Deus, como Ele se revela na sua palavra, e vamos observar o mundo à lente das Escrituras. E aquele que mais concorda com Deus é aquele que mais cresce em santificação. Nós vamos amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. Isso é crescer em santificação. E meus irmãos, a pessoa que realmente creu para a salvação, ela vai continuar crendo em Cristo até o fim. E a pessoa que realmente se arrependeu para a salvação, ela vai ter uma vida marcada por arrependimento até o fim. Nós vamos continuar lutando contra o pecado. A marca do crente é a perseverança na luta contra o pecado. A marca do crente é a perseverança na luta contra o pecado. Isso não quer dizer que o cristão não peca, mas quando ele peca, ele se arrepende, ele confessa, ele busca não fazer de novo, ele vai buscar combater o seu pecado. É aquela ilustração da ovelhinha e do porquinho, com certeza vocês já ouviram. Se você pega uma ovelhinha e você coloca ela na lama, ela pode até ficar por um tempo ali, mas depois ela vai se agoniar, vai querer sair de lá, se lavar, porque aquele não é mais o lugar dela, aquele não é o lugar dela. Ela tem que estar limpinha. Mas você pega o porquinho, bota ele na lama, ali ele se lambuza. Ele é o lugar dele, ele está na praia dele. Da mesma forma, o cristão, quando ele peca, ele se entristece, ele se arrepende, ele fica triste, ele confessa, ele vai até o Senhor. O ímpio não está nem aí. Ele continua vivendo continuamente no pecado, sem luta, sem arrependimento, entregue. Essa é a diferença, meus irmãos. Mas eu pergunto a você que me escuta hoje: você já se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados e depositou a sua fé em Cristo Jesus? Você de fato é um cristão? Você tem buscado conhecer a vontade do Senhor e viver de modo agradável a Ele? Você deve progredir nisso. Observe o ensino das Sagradas Escrituras. Observe o que está escrito na palavra de Deus, o que o Senhor detesta, o que é odioso ao Senhor, que seja repugnante para você também, o que é amável ao Senhor, o que é agradável ao Senhor, que esse seja o seu deleite. Você tem buscado conhecer a vontade de Deus como Ele se revelou na sua palavra? Viva de acordo com a posição e a identidade que você tem agora em Cristo. Se você de fato é um cristão, você deve viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Você é uma nova criatura, você foi comprado pelo precioso sangue de Cristo e deve viver para a glória dele.
Em segundo lugar, qual é a vontade de Deus então, nesse aspecto? Leia comigo o versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Qual é a vontade de Deus? Às vezes, meus irmãos, nós queremos entender quais são os planos secretos do Senhor, porque o Senhor agiu dessa maneira. Às vezes nós queremos conhecer ali os mistérios a respeito da vontade secreta de Deus. Entretanto, meus irmãos, em algumas questões, a Escritura deixa muito claro, explícito, qual é a vontade de Deus em algumas questões. Isso me lembra uma história de uma moça que chegou com um pastor e falou assim: pastor, eu estou orando, eu quero saber se a vontade de Deus é que eu case com aquele moço, aquele jovem, está me cortejando, eu estou orando para saber se essa é a vontade de Deus. Aí o jovem não era crente, era um ímpio, não queria saber nada do Senhor. O pastor disse: pare de orar, minha filha, porque eu já sei qual é a vontade, qual é a resposta. Não entre no julgo desigual com o infiel. Não é a vontade do Senhor, isso está claro. Então tem certas coisas que a Escritura já deixa escancarado qual é a vontade de Deus. Que nem um bandido que queria orar para que o Senhor abençoasse o roubo dele. Não faz o menor sentido, porque a vontade de Deus é que ele não roube, que ele trabalhe para ajudar o necessitado. E nesse caso, meus irmãos, também está escancarada a vontade de Deus. A vontade do Senhor é a nossa santificação, que nos abstenhamos da prostituição. Aqui é um ponto importante, porque quando a tradução coloca prostituição, a gente pensa logo que a única forma de imoralidade poderia ser a prostituição, literalmente falando, né? O sexo pago por isso, de alguma forma, a pessoa que vende o seu corpo. Mas uma outra tradução também pode ser que esteja na sua Bíblia, é imoralidade sexual. Por quê? A palavra grega utilizada aqui é porneia. É um termo bem conhecido. Ele se refere a toda sorte de imoralidade sexual. Pode se referir a adultério, fornicação e outros atos de imoralidade sexual. O que Paulo proíbe aqui então? Preste atenção. Qualquer atividade sexual fora dos limites do casamento. É esse que é o ponto. Qualquer atividade sexual fora dos limites do casamento é o quê? Porneia, é imoralidade sexual, e traduzido aqui como prostituição. E aqui eu tenho que fazer um adendo. A gente não tem que pensar que o sexo, a sexualidade é algo ruim, de maneira nenhuma. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus criou é estruturalmente bom. Deus fez homem e mulher. Como é que eles iam procriar, multiplicar, encher a terra? Foi Deus que criou o sexo, a sexualidade, o ato conjugal. O problema é que o que o pecado faz? Pega aquilo que é estruturalmente bom e desvirtua, desvia para uma direção errada. É isso que o pecado faz. O sexo é estruturalmente bom, se ele acontecer na maneira pela qual Deus estabeleceu para que ele aconteça. Qual é? Na aliança do casamento, para o deleite mútuo do casal, para a procriação, como expressão de amor e intimidade entre um casal que está unido em aliança. Aí o que o pecado faz? Desvirtua isso, né? A fornicação, né? Toda sorte de imoralidade, adultério, etc. É você pegar aquilo que é estruturalmente bom e direcionar para algo errado, para uma maneira pela qual Deus não estabeleceu que fosse feito. Deu para entender? Tudo que Deus fez é bom, é para a sua glória. Então, meus irmãos, toda forma de sexo fora da aliança direcionada, da aliança feita com que Deus estabeleceu, é direcionar para uma forma errada, é uma deturpação daquilo que Deus criou. Então nós devemos, como já vimos aqui, amar aquilo que Deus ama,
detestar aquilo que o Senhor detesta. E o Senhor ama que nós sejamos santos. Essa é a vontade do Senhor. E o Senhor detesta o quê? A imoralidade sexual. Então o que nós devemos também fazer? Rejeitar a imoralidade, nos afastar disso, ter repulsa, entender como algo vil, ruim, pecaminoso, não algo que a gente vai negociar. Certo? Nós devemos, meus irmãos, nos aproximar daquilo que nos aproxima de Deus, nos afastar daquilo que nos leva a pecar. Agora eu queria falar com você que talvez está caindo nessa área de alguma forma. Arrependa-se, peça perdão a Deus, confie em Cristo, em sua graça e tome medidas firmes na luta contra o pecado. Quando a gente olha, por exemplo, a oração do Pai Nosso, ela diz assim: Senhor, não me deixa cair em tentação. Ore por isso. Ore, Senhor, não me deixa cair em tentação. Me livra do mal. Ore, medite nas Escrituras. Reflita sobre o Evangelho, sobre a sua posição, a sua identidade em Cristo. Reflita sobre as promessas de Deus a respeito de deleite eterno. Reflita também sobre a desgraça total dos ímpios na condenação ao inferno. Essa meditação nas Escrituras também pode nos ajudar, né, a guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus. Procure um mentor, quem sabe um cristão mais maduro para te aconselhar, para te ajudar, para prestar contas com você a respeito dessa área que você tem enfrentado mais dificuldade. Quem sabe você não poderia conversar com o seu pastor ou com um irmão mais maduro para te ajudar, para te acompanhar. Isso é muito importante. Confessar os pecados uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros. Nós não vencemos sozinhos, nós precisamos uns dos outros. E outra coisa, abandone tudo aquilo que te leva a pecar. Observe no seu contexto, da sua vida, o que você tem colocado diante dos seus olhos, o que tem servido para você como um gatilho, ou como algo que te leva à tentação. Quem sabe não é o feed ali do seu Instagram? Quem sabe não tem pessoas que você segue que talvez você tenha que deixar de seguir? Quem sabe não tem relacionamentos pecaminosos que você está envolvido e precisa romper? Observe no seu contexto o que precisa ser feito e tenha coragem, tome postura firme, faça o que for necessário. Se um olho te faz pecar, arranca. É claro que eu não estou falando literalmente, mas seja firme na luta contra o pecado. Às vezes, talvez seja necessário fugir, como fez José da mulher de Potifar. Tenha um firme e contínuo compromisso de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para fugir da tentação. Faça guerra contra o pecado. É postura firme, não fique brincando. Não é brincadeira, é sério, é firme. Se você ama a Deus, faça isso por amor ao Senhor. Fortaleça a sua comunhão com Deus. Guerreie contra o pecado. Ame o que Deus ama, odeie o que Deus odeia. Em terceiro lugar, verso 4, vamos ler o verso 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo lascívio como gentios que não conhecem a Deus. Meus irmãos, devemos possuir o nosso próprio corpo em santificação. Nós não devemos viver como os ímpios. Meus irmãos, aqui ele está falando a respeito do autocontrole sexual. Lascívia são desejos imorais, e gentios, usado aqui, é no sentido espiritual, para se referir aos não cristãos, aqueles que não conhecem a Deus. O que ele está dizendo? Controle o seu corpo para usá-lo de maneira certa, com a pessoa certa, no tempo certo. Utilize o seu corpo de maneira certa, ou seja, de maneira santa, com a pessoa certa, ou seja, com seu cônjuge, no tempo certo, na aliança do casamento. Não seja como os gentios. Os gentios não estavam nem aí. Aqui nesse contexto eram os pagãos que não conheciam a Deus. Abra comigo Romanos capítulo 1, rapidinho aí. Romanos.
Leia comigo Romanos capítulo 1, verso 24. Nós vamos ler. Desculpe, vamos ler o verso 26. Por causa disso, os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Olha a condição daqueles que foram abandonados por Deus. Está falando daqueles pagãos que se entregaram a todo tipo de imoralidade. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é dizer: não viva como eles, não siga as práticas deles. Você não tem que pensar, viver, agir, se vestir, se comportar como o mundo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos viver da mesma forma como eles vivem. O que deve guiar a sua vida não é todo mundo faz isso. Já viu alguém que fala assim: não, mas todo mundo faz isso. Está na moda. O que deve guiar a sua vida não é isso. Não é o que todo mundo está fazendo, mas é o que está escrito. É o que a palavra de Deus diz. Meus irmãos, para nós caminharmos para o final, não devemos prejudicar outros nessa área. Verso 6. Verso 6. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Não defraude ninguém, não defraude, não ofenda o seu irmão nessa matéria, nessa área. O que é defraudar? Defraudar é tirar o direito de alguém, é criar expectativas, fazer um acordo e quebrar aquilo. No casamento, por exemplo, nós fazemos votos, promessas de que vamos ser fiéis até que a morte separe. Ou seja, a imoralidade é uma quebra desse contrato, é uma defraudação. Você está sendo infiel. Mas fora do casamento também, os solteiros, por exemplo, a fornicação, ou quando provocam desejos que não podem ser cumpridos de modo lícito. Quando você provoca em outra pessoa desejos que você não pode cumprir de modo lícito, defraudando essa pessoa. E nós não devemos prejudicar outros nessa área. E eu pergunto a você: o seu comportamento está prejudicando outras pessoas nessa área? A maneira como você tem se comportado nos seus relacionamentos tem defraudado outras pessoas? Pense a respeito disso. E Paulo, ele vai encerrar, ele vai caminhar para o fim com 3 exortações seríssimas. Em primeiro lugar, ele vai dizer o seguinte: o Senhor, contra todas essas coisas, é vingador. Isso é muito sério, meus irmãos. O Senhor é contra isso. O Senhor é vingador. Meus irmãos, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele com certeza ceifará. Não vai passar em branco. Pode dizer que não esteja ninguém por perto, o pastor não está sabendo, né? Você está fazendo ali algo escondido, mas o Senhor é vingador e o Senhor é contra essas coisas. Meus irmãos, isso é muito sério. Deus não vai deixar passar em branco. O Senhor, cedo ou tarde, vai lidar com isso. Meus irmãos, e é melhor que isso seja resolvido logo. Arrependa-se do seu pecado, confesse a Deus, né?
Resolva isso logo, porque, meus irmãos, se o pecado não é tratado aqui, é muito pior que isso seja acumulado simplesmente como um juízo na eternidade, no juízo final. Aqueles que morrerem nos seus pecados sem arrependimento e fé em Cristo, que não são repreendidos por Deus, não são castigados por Deus aqui, não são admoestados como um pai que corrige o filho, e são entregues a eles mesmos, como vimos lá em Romanos 1. Isso não vai passar em branco no dia do juízo. Então Deus, ele é vingador. Isso é muito sério para nós considerarmos. Verso 7, nós vemos que Deus não nos chamou para a impureza. Talvez alguém poderia estar na dúvida, né? Mas será que isso que está pintando aqui não é a vontade do Senhor? É como, por exemplo, aquela moça que eu falei na ilustração passada. Não chegou esse cara aqui, ele é boa pinta, ele só não é crente, mas é estudioso. Meus irmãos, o Senhor não nos chamou para a impureza. Se apareceu alguma impureza, saiba, não foi o Senhor que mandou, não é a vontade do Senhor. O chamado para a impureza nunca vem de Deus. A impureza chama toda hora, talvez até no WhatsApp, mas o chamado para a impureza não vem de Deus, não é agradável a Deus. Pode ter até um papo legal, mas tome cuidado. Por fim, meus irmãos, talvez alguém pode estar pensando assim: pastor, mas essa mensagem é dura, esse nível ético é muito alto. Como assim a gente tem que buscar, né, se santificar, se afastar do mal, guardar nosso corpo, preservar, né, essas relações só para o casamento? Como assim? É difícil. Isso daí eu acho que não é bem assim, pastor. Eu acho que a gente pode moderar, acho que tem outras formas, né? O mundo, né, fala que a gente tem que seguir nosso coração, é diferente. Aí, olha o que o texto vai dizer lá no final, meus irmãos. Verso 8: Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Aquele que rejeita essa mensagem, que rejeita essas palavras, não está me rejeitando, não está rejeitando o apóstolo Paulo, está rejeitando a Deus. Está rejeitando a Deus. Foi Deus quem deu essas orientações. Então isso é muito sério, e Deus também deu o seu Espírito. Por quê, meus irmãos? É do Espírito Santo que vem poder para tornar os crentes santos. Não é na nossa força. A nossa força a gente não consegue fazer nada. Mas o Senhor nos deu o seu Espírito, e é mediante o Espírito que a obra da santificação é realizada. Não é nas nossas forças. Isso é consolador para nós também. E o Senhor nos deu o seu Espírito. Para nós concluirmos, eu queria que você hoje examinasse a sua vida em relação a essas questões. Cada um de nós, como eu falei, nós não estamos isentos disso, dessas lutas, mas nós sabemos que o Senhor é misericordioso. Se você pecou contra Deus, você está quebrado, está cansado já de pecar vez após vez, vá até o Senhor hoje: Senhor, tem misericórdia de mim, me fortalece, que o teu Santo Espírito venha me revestir de força. Reflita a respeito da sua posição em Cristo, de quem você é. Você tem uma nova identidade, você é santo. Medite a respeito do porvir. Senhor, vai ser muito mais feliz toda a glória que o Senhor tem preparado para aqueles que esperam em Ti, do que os prazeres transitórios do pecado. E reflita também, se você não tem nem lutado contra o pecado, você já está entregue. Reflita também a respeito do severo castigo para os ímpios, porque o Senhor também é um justo juiz que julga com retidão aqueles que não, de verdade, não se arrependem e creem em Jesus. Tudo isso deve fazer a gente refletir e pensar em viver de modo agradável a Deus e crescer em santificação. Para finalizar, devemos progredir em santificação.
devemos nos apartar da prostituição, da porneia, da imoralidade sexual. Devemos saber possuir o nosso corpo em santificação. Não devemos defraudar aos outros. Por quê? Porque o Senhor é contra essas coisas. O Senhor é vingador. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. E quem rejeita essas coisas, não rejeita os homens, mas rejeita a Deus que nos deu o seu Espírito. E se você hoje está me ouvindo aqui falar de santificação, mas nem cristão você está simplesmente visitando, assistindo aí pela internet, saiba que a única maneira de você ter paz com Deus, salvação e vida eterna se chama Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A única maneira de você ter salvação e perdão para os seus pecados é crendo em Jesus Cristo, é se arrependendo e confiando em Jesus para a salvação. Venha a Cristo hoje, se arrependa do seu pecado, crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e vida eterna te espera. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, só alegria eterna para aqueles que confiam no Senhor. Se você de fato se arrepender, crê em Jesus, grande salvação te espera. Venha para Cristo. Eu te suplico hoje, pense a respeito dessas coisas, coloque a sua vida diante de Deus e ore pedindo a Ele fé verdadeira, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Vamos refletir, orar e tomar uma decisão firme. Não saia daqui sem pensar em tomar uma atitude firme contra o pecado. No seu contexto, na sua vida, pense: eu vou fazer isso. Diante de tudo isso que eu ouvi, eu vou tomar essa decisão. Converse com um conselheiro, com um irmão mais maduro, mas não continue colocando as coisas para debaixo do tapete. Lide com o pecado, se arrependa do pecado, se afaste do que te afasta de Deus e te aproxima do que se aproxima dele. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz, Senhor, para o nosso caminho. Ela nos admoesta, ela nos fere, mas ela também nos cura. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor toque em nossos corações, que o Senhor dê sabedoria para a gente, que o Senhor, por meio do teu Espírito, convença o homem do pecado, da justiça e do juízo, que o Senhor ajude-nos na nossa luta contra o pecado, que o Senhor ajude-nos, Senhor, a permanecermos fiéis a Ti, mesmo em meio a tantas tentações que enfrentamos, Senhor, na juventude, no nosso país, por onde passamos. Não deixa, Senhor, que venhamos nos conformar com uma vida derramada no pecado, mas, Senhor, que venhamos perseverar lutando, combatendo com a força que vem de Ti. Desperta em nós um desejo de meditar na Tua palavra, um desejo de orar, Senhor. Ilumina o nosso entendimento e nos ajuda a viver de acordo com a nossa nova realidade, como novas criaturas em Cristo. Que o Teu Santo Espírito que em nós habita nos santifique e que venhamos crescer nesse processo de santificação. E, Senhor, quando pecarmos, que não deixemos de nos arrepender, levantar e continuar caminhando, perseverando até o fim, confiando em Ti. É em Cristo Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.